A Polícia Militar vai cobrir as aglomerações e também fiscalizar o uso da máscara nas cidades mineiras. A ação é feita para conter o avanço da Covid-19 e para falar um pouquinho sobre isso, como vai ser essa operação da Polícia Militar, a gente conversa com o porta-voz, com o responsável pela comunicação da corporação, o Major Flávio Santiago. Bom dia, Major, prazer falar com o senhor mais uma vez. Bom dia, Paulo, João, Lucas, é um prazer falar com vocês e todos os ouvintes da 98. Major, como é que fica a ação da polícia nessa atitude que eu creio seja bem complicada, porque é abordar o cidadão para uma coisa que às vezes as pessoas não estão entendendo direito. Como é que vai ser a ação da polícia? Olha, Paulo, excelente a sua colocação, né? A Polícia Militar, como uma instituição mediadora, como sempre o faz, diuturnamente, e agora com a incumbência, a solicitação do governo do estado para que nós auxiliemos nesse processo de conscientização, acreditamos que a nossa capacidade de interlocução com a comunidade, como sempre o fizemos nos atendimentos diários de ocorrência, e também da legitimidade que o cidadão tem com a Polícia Militar de Minas Gerais, não temos dúvidas que teremos dificuldades, como você falou, mas acreditamos muito nesse potencial, sobretudo de conscientização, assim como fizemos no início, né? Se você lembrar, nós tivemos uma possibilidade de pico no meado de abril, e esse pico foi estendido em Minas Gerais. Nós tivemos um isolamento social no início com mais rigidez, é claro, a Polícia Militar, todas as viaturas com avisos sonoros, inclusive, isso foi importante, e agora numa segunda etapa, né, chegamos num momento em que nos aproximamos ou estamos no ápice, como os estudiosos estão falando, então a Polícia Militar mais uma vez é conclamada a isso. É claro que é uma abordagem de conscientização, é claro que a Polícia Militar tomará todos os mecanismos para fazer com que as pessoas não só utilizem a máscara, se conscientizem, como também evitem as aglomerações. Hoje de manhã nós já startamos isso, todas as viaturas terão spots sonoros, né, avisos sonoros de como a sociedade pode se pronunciar a respeito disso, pode conviver a partir de então. Isso de Montalvânia a Carneirinho, em todos os rincões das Minas Gerais, nossas viaturas já estão a partir de hoje equipadas com esse spot, com esse aviso sonoro e também com o treinamento de um procedimento operacional padrão para que essa abordagem seja feita sempre com redução de dano, sempre com muita humanidade, porque nós sabemos que a sociedade vem com uma tensão muito grande, então ela precisa de alento, ela não precisa de nenhum tipo de coerção. Então, nesse momento, o nosso papel é de conscientizar, é a mão amiga, é o aviso que pode salvar vidas. Major, bom dia, prazer falar com você. Major, a gente vai ter que contar, né? A Polícia Militar vai ter que contar com a ajuda da população, com as denúncias. A gente recebe diariamente aqui questionamentos de algumas pessoas que fizeram essas denúncias e não teve ação efetiva ou da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Essas denúncias terão atenção especial a partir de agora? Não tenha dúvida, João, a sua pergunta ela é muito bem colocada. Volto a dizer, a sociedade toda vive um claustro muito grande, vive um momento de tensão muito grande. Nós temos uma preparação para minimizar os danos. Claro que enfrentamos e enfrentaremos todas as guerras e batalhas na defesa da nossa sociedade. E, como eu bem coloquei, na defesa. Nós precisamos entender o que a sociedade vem vivendo. É claro que precisa se apertar o cerco? Sim. Nós vamos contribuir com isso? Sim. Qualquer denúncia, ela segue uma tramitação e que por mais que não haja uma ação em flagrante, isso corre num processo investigatório, punitivo, dentro da ampla defesa do contraditório. É claro que agora voltamos, as pessoas podem continuar denunciando, nós conseguimos abordagem a várias festas clandestinas, bailes que foram organizados e previamente desconstituídos pelas forças de segurança,
e a Polícia Militar protagonizando muito isso por estar nas ruas, como também outros eventos, né? Nós temos vários boletins de ocorrências, várias notícias que foram travadas. Outras situações podem correr e tramitar no cunho investigatório, mas é sempre bom lembrar que o nosso papel é muito mais de humanização nesse momento do que de coerção. É claro que somos a força armada do Estado, mas sabemos do nosso papel de mediação de conflito e entendemos os viés da nossa comunidade. Acreditamos, como eu falei inicialmente, que pela legitimação do policial militar nós consigamos que as pessoas se conscientizem mais rapidamente. Major, a gente tem que tocar em alguns assuntos que às vezes a gente ouve a Polícia Militar, e eu sei da abertura que você tem para conversar sobre todos os assuntos, mas recebemos algumas denúncias de que alguns policiais estavam nas viaturas sem uso da máscara. Qual é a atitude, qual é a orientação da Polícia Militar nesses casos? Ô Paulo, a orientação é de que eles utilizem, é claro e evidentemente, que eu volto a dizer para vocês, né? A própria instituição, ela também vem num processo de conscientização. Nós vivemos um processo novo na sociedade como um todo, né? E a gente estabelece alguns procedimentos de operações de forma padronizada. Temos que entender que em alguns momentos esses policiais estão em face de alguma higienização necessária. Pensa, toda hora ele aborda, toda hora ele precisa se reigienizar. Às vezes as pessoas acabam fotografando um momento desse. Uhum. É claro que também temos a sandália da humildade para entender que alguns precisam às vezes de uma orientação mais aproximada dos seus comandantes. Isso tem sido feito também. Acreditamos, como nós falamos sempre, nós gostamos quando as pessoas falam que nós somos heróis, mas somos heróis de carne e osso. E claro, e às vezes temos algumas falhas também, mas buscamos acertar mais do que errar. E acreditamos nesse potencial de um policial transformador, vindo da sociedade, num processo de polícia de proximidade, fazendo com que nós continuemos reduzindo homicídios, reduzindo a criminalidade, mesmo no meio da pandemia. Tem muito a ver com o policial militar. O soldado que entra na instituição hoje, aluno, ele já entra com viés de comandante, porque ele media conflito na sociedade. Então a ideia nossa é sempre estarmos em processo de melhoria sempre, tanto para nós enquanto policiais, quanto também para a nossa sociedade. Ô Major, só um último questionamento, questão do hospital de campanha, porque hoje teve uma nova deliberação da secretaria, né, do Comitê Extraordinário Covid-19. Já temos alguma mudança do hospital de campanha? Tem uma data para ele ser aberto? Ele segue de acordo com o planejamento, né? Lembrando que a Polícia Militar, ela fez a gestão da construção do hospital de campanha. Hoje existe um colegiado que decide essas questões junto ao governo, que tem investido em outras estruturas num primeiro momento e acompanha para e passo a necessidade dessa abertura. Ele está pronto com a necessidade de algumas ativações contratuais, mas devidamente previstas e acompanhadas, e muito bem acompanhadas pela Secretaria de Planejamento, e acreditamos que, caso haja necessidade, como o próprio governo, porque agora a gestão é desse comitê, não é da Polícia Militar específica que fez a construção, mas se houver a necessidade de ativação, o governo vai fazer como vem anunciando, e acreditamos que seja um grande suporte, inclusive para outra rede. A gente sempre fica na expectativa da não necessidade, mas o governo está verificando para e passo para que, se houver necessidade, ele não precisa ser construído de repente, ele já está pronto. Major Flávio Santiago, da Comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um grande prazer falar com você, e aqui nós estamos sempre à disposição. Sucesso nessa empreitada da Polícia Militar. Nós sabemos que é muito importante esse trabalho de conscientização da população para o uso da máscara, para o distanciamento, para as proteções necessárias, e quiçá a gente tenha aí o mais rapidamente possível a nossa vida voltando a um novo normal, para podermos falar de outras coisas, conversar sobre outras coisas. Grande abraço, prazer falar com você. Eu que agradeço, e nesse novo normal as pessoas podem continuar contando com a nossa Polícia Militar de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, Major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, conversou com a gente aqui no Central 98, são 10 horas e 16 minutos.